Jair Ventura, né, e fazendo uma análise desse jogo contra o Brasiliense, também contra o Vila Nova no Campeonato Goiano, o Goiás ele tem que tomar a decisão, tá, perante o Jair Ventura. Para mim, já deveria ter acontecido. Tá? A gente fica nessa dúvida, quem manda? Uns falam que é o Paulo Rogério Pinheiro, outros falam que não tem nada disso, é o Andrino, enfim. O que eu tenho de informação é basicamente isso mesmo no Goiás. Tá? Em relação ao Paulo Rogério Pinheiro, ele tem sim um apreço, né, pelo Jair Ventura, pelo trabalho também do técnico até aqui. É contestado, até mesmo teve uma informação do Imprensa Verde a respeito dessa história, que o Jair Ventura, de fato, poderia ser demitido nessa semana, algumas reuniões para a definição da sequência do técnico, e que o Jair Ventura também, já em outras entrevistas, declarou, o Paulo Rogério Pinheiro está sempre aqui com a gente. Acho que até deixou escapar, acho que foi uma pergunta, talvez depois do jogo contra o Inhumas, por ali, tá? Por ali, acredito que deixou escapar essa, o Jair Ventura. E o Paulo Rogério já havia elogiado ele muitas vezes, né, quando era o presidente do Goiás, lá em 2022. Fato é que, para mim, tá, o Jair Ventura não pode continuar no Goiás, independente da atuação. Hoje, igual eu falei, eu achei a postura do Goiás muito frouxa para um time que está decidindo um campeonato, já numa semifinal. Intercalou entre maus e bons momentos, mas esses bons momentos do Goiás, eu não vejo assim, é jogada do Jair Ventura, é jogada trabalhada em treinamentos, a gente já vê uma cara do time. Eu não consigo ver isso até agora. E não seria um jogo bem feito também que mudaria a minha opinião em um jogo contra o Brasiliense fora de casa. Tá? Então, assim, não dá para demitir o Jair Ventura por conta somente desse jogo, um time reserva, não é isso que eu estou querendo dizer, só que é mais uma oportunidade onde o Goiás faz um gol e recua, tá? Isso eu não gosto de ver. É mais um jogo onde o Goiás ele cria somente por um lado, hoje foi basicamente somente pelo lado direito, ali com os laterais e com os meias. Depois, no segundo tempo, aconteceu somente isso também com o Wellington Matheus. Então o Goiás ele não demonstra um repertório, não demonstra um crescimento e também não parece que vai crescer nos jogos grandes. Não vem acontecendo isso até agora. Acho que o Goiás, inclusive, ele perde até uma chance de tentar algo novo nessa semana do Clássico. Igual até fiz aquela comparação com o Atlético Goianiense. O Adson Batista, por exemplo, teve a coragem de demitir o Rafael Guanais entre as quartas de finais, depois de um empate contra o Inhumas fora de casa, um empate que até mesmo o Atlético foi prejudicado, né, com um pênalti não marcado, poderia ter vencido o jogo, e eu não me surpreenderia do Adson ter demitido com um resultado até positivo. Fato é, eu concordo com tudo que o Adson Batista faz? Não, mas uma coisa que ninguém pode negar é que o cara tem culhão, que ele tem liderança, que ele sabe o que está fazendo com o Atlético. Tá? O Goiás ele não tem esse personagem agora. Então assim, quem for, né, quem tem esse poder de decisão, olha, eu não acredito em uma classificação contra o Vila, pode acontecer porque a diferença do placar é mínima, tá? O Goiás pode sair classificado, acho que muito mais talvez num jogo onde o Goiás abre o placar muito cedo, consiga segurar, vai para os pênaltis e o Tadeu sendo a sua salvação, mas tecnicamente, taticamente, a questão de liderança, a postura, a forma que o Jair Ventura joga, eu não consigo ver o Goiás chegando a êxitos nessa temporada. Nem no Campeonato Goiano, já estou desconfiado em relação também à Copa Verde, tá? Tanto para o jogo da volta, não vou mentir para vocês, o Goiás com esse time da reserva na volta, acho que vai ser sofrido na Serrinha também, talvez 1-0, 2-1, e a final, né, se isso acontecer, contra o Paysandu, apesar que o Paysandu deixou empatar, estava 2-0, agora está 2-2, mas o jogo acabou agora. Acredito que o Paysandu passe diante do São Raimundo. Então, assim, eu também não vejo um favoritismo disso, eu não vejo um campeonato goiano, até mesmo o Goiás avançando. Eu não estou conseguindo enxergar esse crescimento durante o campeonato. Por quê? Porque era isso que a gente almejava naquele momento depois do jogo contra a Becate, que eu via o seguinte, aliás, antes do jogo contra o Inhumas. Teve um empate contra o Goianese. Falei, gente, aqui está a última chance para o Goiás demitir o Jair Ventura. Não aconteceu isso. Tá? Então vamos ter que terminar o campeonato com ele. Por quê? Porque não tinha mais tempo assim, vamos mudar, vai ter 4 jogos antes do mata-mata. Esse cenário já havia acabado. Segundo, o Goiás ele está numa sinuca de bico interna, porque se o André não demite também o Jair Ventura, ele vai acabar sendo demitido junto. Então tá aquela coisa, eu vou te segurar porque tá me segurando aqui também. Né? Então essa situação ela é crítica no Goiás, e se é que o Lucas André pode demitir, né?
porque as informações que a gente tem até agora no Goiás é que falta autonomia. Desde o ano passado, a gente esperava que nesse ano fosse diferente. Até agora, as informações que a gente vê na Rádio Band News, o André Rodrigues também trouxe outras atualizações, é que não há essa liberdade tão grande assim também no Goiás, não. Então, assim, fica esse espera aqui, espera mais um pouquinho de lá, e o torcedor do Goiás que está pagando o pato, tá? É igual eu falei, o que vai acontecer? O Goiás vai ser eliminado do Campeonato Goiano, se não for agora, logo logo. Vai ser demitido o Jair Ventura, o Lucas Andrino, grande parte desses jogadores, e o Goiás vai recomeçar com um remendo para a Série B do Brasileirão. Eu torço muito que dê certo, que o Goiás consiga não fazer isso, não ter que recomeçar de novo a Série B com esse mesmo cenário, esse mesmo catastrófico cenário de início de segunda divisão, mas é o que está pintando desde a quinta, sexta rodada do Campeonato Goiano, e parece que o Goiás ele tapa os olhos com a peneira. As contratações, nenhuma delas é para resolver, são boas chegadas, o Wellington Matheus, o próprio Jajá, mas não são soluções, falta o camisa 10, falta mais um ponta, falta mais um centroavante, e o Goiás ele vem trocando 6 por meia dúzia. Então assim, independente de quem tomasse essa decisão, para mim o Goiás deveria demitir o Jair Ventura. Não vai acontecer isso, porque eu já falei, né, sobre esses motivos aqui agora. Já é quinta-feira, o Goiás vai demitir ele depois do jogo contra o Brasiliense? Não vai. Então assim, é aquela coisa, esperar empurrando com a barriga e torcer para um milagre acontecer, porque de fato, ver esse time do Goiás jogar a bola, ter padrão tático, ter jogada ensaiada, ter jogadores chamando a responsabilidade, eu acho que é uma utopia, tá? Uma utopia. Hoje isso aconteceu, tomara que seja um início de uma mudança. Eu torço muito para que seja isso, né? Assim como eu torcia muito para aquele segundo tempo contra o Craque virasse a realidade. E a gente viu já nos minutos iniciais contra o Vila Nova, a gente estava super enganado. Hoje o Regis chamou a responsabilidade, o Edu também, o Zé Hugo também jogou muito bem. Tá? Então assim, que isso consiga inspirar, talvez, acho que nenhum desses serão titulares no Clássico, mas que pelo menos em relação a ter um pingo de vergonha na cara, isso também está faltando dos jogadores, tá? Não é só culpa do Jair Ventura ou do Lucas Andrino, isso pode ser sim colocado nas costas dele também, porque nos bastidores o que tem de informação é que é um cara que passa muito, né, a mão na cabeça do jogador, isso é ruim para o dia a dia, mas também falta aquela questão da personalidade, o jogador saber aonde está jogando, tá? A responsabilidade também de um campeonato, para a torcida, os clássicos, e isso eu vejo que o time do Goiás ele não está conseguindo também assimilar. Pode faltar comando? Pode também, mas naquela roda final, né, antes de começar o jogo, os jogadores que precisam se entender, precisam puxar a orelha dos seus companheiros também e entrar definitivamente em campo. Eu também não estou conseguindo ver isso dentro desse time do Goiás, tá? Já falei sobre o Jair Ventura, tabela, mostrei aqui uns gols, as escalações. Vou ler os comentários de vocês então para a gente bater um papo também sobre o jogo e alguma dúvida que vocês tenham, tá? Pode mandar aí de onde vocês estão falando, as suas impressões da partida e o que esperar para o clássico, né? Mais um clássico no final de semana que já está chegando. Domingão já tem mais um jogo decisivo. Espero que o Goiás ele tenha a postura pelo menos inicial de sufocar o Vila, tá? Aquilo que o Vila fez contra o Goiás na Serrinha, o Goiás precisa fazer. Até mesmo sobre o clássico, eu vejo dois cenários. Ou o Goiás ele faz um gol cedo e coloca o Vila contra a sua própria torcida, ou o Vila faz um gol cedo e mata o clássico. Eu estou vendo esse cenário, um ou outro. Por quê? Porque o Vila também ele é um time que ele recua muito. Pode ser que o Vila comece o jogo já lá atrás. Eu não acho que isso vai acontecer nos primeiros 10, 15 minutos. É igual eu falei, aquela postura do time mandante. Você tem que pressionar independente do adversário, do placar, não é fazer loucura. É pressionar, é marcar alto, é ter escanteio, é ter jogada trabalhada, uma finalização de fora. Isso o Goiás não teve na Serrinha. Acredito que o Vila vai ter isso nos primeiros 10, 15 minutos e depois vai recuando. Só que esse time do Goiás, para quebrar a linha de marcação, também vem sendo uma negação. O BR Game ele comenta, ó, foi Lost na live do Periquito Brisado, será que o cara ficou bem? Não sei exatamente o que aconteceu. Eu vi que algumas pessoas tinham perguntado pro cara que estava transmitido, não era o Periquito Brisado, né? Ele estava lá atrás do gol, o Periquito Brisado. Era um outro camarada, mas eu acho que não foi isso não. Talvez a internet dele acabou. Acho que foi isso. Eu não vi muito mais do que isso, ou briga, ou confusão, não. Até porque era um torcedor do Brasiliense, né, eu acho.
O Eliseu Carneiro, atualmente o Goiás jogando fora de casa, apresenta melhor futebol por sair da pressão. Por isso, domingo vamos tirar o time da caixa da água. Olha, Eliseu, acho que jogar bem pode até ser uma pressão, uma palavra acima do que o Goiás ele apresentou até agora na temporada. Mas pegando, por exemplo, alguns jogos fora de casa onde o Goiás ele fez o feijão com arroz. Talvez contra o Anápolis lá, não foi um grande jogo, mas venceu uma equipe ajeitadinha. Contra o Craque também no jogo de ida, empatou em 0-0, não gostei, mas também não perdeu.